Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para compartilhar com vocês um versículo que está em Jeremias 29, 12, 13, que diz assim: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vos buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vos buscardes com todo o vosso coração. Esse versículo é um versículo muito profundo, que fala sobre busca, sobre entrega, sobre intimidade com Deus. E nele tem 3 chaves. Nele diz que quando nós clamarmos ao Senhor, ou seja, quando nós abrirmos a nossa voz para buscar ao Senhor em oração. Aqui diz em oração, por quê? Porque não é de uma forma que às vezes nós fazemos no nosso cotidiano. Não é só falar em nome de Jesus, não é só falar que Deus o abençoe. É você clamar ao Senhor e buscar a Ele em oração, então Ele nos ouvirá. E no versículo 13, que diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, diz: quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Aqui não diz com o seu coração, diz com todo. Ou seja, precisa de ser uma busca profunda, precisa de ser uma entrega genuína. E esse versículo, meditando sobre ele, eu lembrei de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, um filme fantástico. Eu creio que aqui todos já devem ter assistido, O Quarto de Guerra. E no Quarto de Guerra, nesse filme, tem uma passagem que foi a cena que mais me chamou a atenção sobre o café. É uma cena do café onde 2 mulheres estão conversando, uma senhora e uma jovem mulher. Uma senhora que trabalha com empreendimentos imobiliários, e aquela mulher foi até a casa dela para apresentar ali uma proposta, né, de emprego para ela. Mas aquela senhora, ela não estava preocupada em fazer um negócio com aquela mulher. Ela estava preocupada e ela queria sondar a fé daquela mulher. Então elas se sentaram à mesa e começaram a conversar. No meio dessa conversa, aquela sábia senhora perguntou a ela: Vocês vão à igreja? E aquela mulher respondeu: Sim, às vezes nós vamos à igreja de Riverdale. E então aquela senhora respondeu para ela: então pode-se dizer que você conhece ao Senhor. E aquela mulher disse: Sim, posso dizer que sim. E aquela sábia senhora, então, fez outra pergunta. Mas você disse que às vezes vocês vão à igreja, e por que o seu pastor só prega de vez em quando? E aquela mulher ficou incomodada com o rumo com que aquela conversa estava tomando. Então ela disse: Quanto à minha fé, eu sou como a maioria das pessoas. Nós temos uma agenda cheia, nós temos os nossos afazeres, mas eu posso se dizer que sim, que eu sou uma pessoa religiosa. E então aquela mulher foi para a cozinha e propôs um café. Enquanto ela estava fazendo o café, ela perguntou para aquela mulher: E se eu te perguntasse como estão as suas orações? Estão quentes ou estão frias? E aquela mulher, já incomodada com aquela conversa, repetiu novamente: Eu sou como a maioria das pessoas. Nós não temos tempo, nós temos uma agenda cheia, trabalho, casa, família. Mas eu sou sim uma pessoa que acredita em Deus e Ele é muito importante para mim. Então aquela sábia senhora se sentou à mesa e serviu o café. Para a surpresa daquela mulher, quando ela tomou o primeiro gole de café, o café estava morno. Então ela fez a seguinte pergunta para aquela senhora: Senhora Clara, a senhora gosta de café morno? Então aquela sábia senhora disse a ela: Não, querida, o meu está quente. Ou seja, café se serve quente. Café é para ser tomado quente. E na Bíblia, o Senhor nos adverte que é melhor que seja frio do que morno. Precisa de ser quente ou frio, mas morno não, porque morno fica no meio do caminho. Então, por que eu trouxe essa reflexão hoje para nós sobre a oração? Porque nesses tempos que nós estamos passando de pandemia,
Muitas pessoas querem dar opinião, muitas pessoas querem falar sobre as suas opiniões, muitas pessoas querem entrar nas redes sociais para ficar sabendo sobre o novo decreto, o que esse decreto traz, sobre o que ele vai falar. E o que nós precisamos de realmente fazer é orar sem cessar ao Senhor, porque tudo está no comando dele, tudo está nas mãos do Senhor, nós sabemos disso. Só que ele precisa de ouvir da nossa boca. O Senhor quer que nós possamos parar e fazer tudo isso que esse versículo nos está ensinando, que a gente possa chamar por ele em oração. Então ele nos ouvirá, quando nós realmente pararmos e buscarmos ele de todo o nosso coração. Então é por isso que eu trago essa reflexão. Qual tem sido a sua contribuição nesse tempo das suas orações? As suas orações, elas estão chegando ao céu? As suas orações estão chegando a Deus? De que forma você tem contribuído com as pessoas ao seu redor? Você tem orado pela cidade de Uberaba? Você tem orado por todos os enfermos que estão nos hospitais, que estão entubados? Você tem orado pelo Brasil, por todas as pessoas que estão enfermas no Brasil? Você tem orado pelas nações, pelo mundo? Como estão as suas orações? Elas estão quentes ou elas estão frias? Ou elas estão mornas? É por isso que eu trouxe essa reflexão, porque nesses tempos que nós estamos vivendo, muito mais vale a nossa oração pelas pessoas do que a nossa manifestação de indignação, porque isso não vai resolver. Só quem pode resolver a nossa situação é o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.